E assim, quando falamos em controle de infecção cruzada em medicina dentária, nós temos que, naturalmente, e tal como também já disse isto anteriormente, nós temos que criar regras ou criar princípios, procedimentos que são transversais à medicina dentária, que não são apenas realizados quando temos procedimentos invasivos. Portanto, aqui o que se pretende representar com este tipo positivo é que quer seja uma cirurgia, quer seja uma dentisteria ou uma ortodontia, estes princípios têm que ser aplicados da mesma forma, por rotina, em todos os pacientes. E, portanto, não há áreas da medicina dentária de maior ou menor risco. Há áreas da medicina dentária de risco e, portanto, temos que cumprir estes protocolos de infecção cruzada. E, como disse, vamos falar de medidas ao nível dos doentes, dos profissionais de saúde oral, do ambiente clínico, das superfícies e das linhas de água, de técnicas de manuseamento de instrumentos e, finalmente, dos resíduos. Começando pelos doentes, naturalmente que nós não podemos escolher os doentes, ou não devemos, eticamente, não podemos escolher os doentes. Sabemos que os doentes se podem apresentar ou saudáveis, ou então numa destas três situações. Pacientes na fase prodrómica, que é a fase de uma doença em que o doente ainda não apresenta grandes sinais e sintomas da patologia, da doença, mas pode já manifestar algum tipo de sinais ou sintomas inespecíficos, portanto, que não são específicos de uma determinada patologia, mas o doente apresenta algum desconforto e, portanto, quando vai ao consultório, manifesta que efetivamente não está nas suas melhores condições. E, portanto, isto poderia suscitar, por parte do profissional de saúde, algum cuidado acrescido ou alguma suspeita de que alguma coisa poderia existir, portanto, poderia ter cuidados acrescidos. Depois temos os pacientes que podem se apresentar em fase aguda. Aqui estão deliberadamente doentes, com sinais e sintomas. Normalmente estes pacientes não vão à consulta, a não ser numa situação de urgência e, obviamente, neste caso, e dada a sua condição, com sinais e sintomas evidentes, obviamente que os cuidados poderiam ser redobrados, porque estes pacientes poderiam ser facilmente identificados. Isso foi o que se verificou com a pandemia, com o SARS-CoV-2, em que dizíamos que deliberadamente um paciente com Covid-19 não deveria ir a uma consulta, exceto em situações urgentes, e naturalmente haveria alguns procedimentos que era necessário realizar para diminuir o risco de contaminação em ambiente de consultório. Finalmente temos a terceira categoria, que é aquela, como eu já referi anteriormente, que suscita mais dificuldades em termos de controle de infecção cruzada, que são os portadores. E dentro destes podemos fazer uma subdivisão, colocar os conhecidos e os desconhecidos, ou seja, o portador que sabe que é portador, há pessoas que sabem que são portadoras do vírus, por exemplo, da hepatite B, e obviamente chegam a um consultório e informam. Mas cuidado, mesmo aqui podem não informar, até por exemplo, por medo de retaliação. E depois há aqueles que são de facto o grande desafio na infecção cruzada, que são os desconhecidos, e que não sabem a sua situação, podem até ter realizado testes laboratoriais, como aconteceu, por exemplo, com o SARS-CoV-2, em que efetivamente muitas vezes as pessoas faziam o seu exame clínico, a sua análise, dava negativo, mas passado 2 ou 3 dias repetiram o teste e estavam positivos. E por isso se justificou, muitas vezes, os protocolos de isolamento que foram criados no decurso da pandemia. Portanto, são estes pacientes que oferecem as maiores dificuldades e é precisamente pela existência destes pacientes portadores desconhecidos que as medidas são aplicadas por rotina a todos os pacientes que nos visitam, precisamente para salvaguardar e podermos, não sabendo, detectar estes pacientes. Uma das formas que nós temos, sabendo que não podemos escolher os pacientes, é conhecer os nossos pacientes, procurar conhecer os pacientes o melhor possível. E uma das medidas mais importantes neste aspecto é a realização de uma boa história médica. Pode ser oral, pode ser escrita, assinada pelo paciente ou não assinada, isso é pouco relevante, mas efetivamente é uma das medidas mais importantes, é procurar conhecer o paciente. Esta história clínica deve ser realizada na primeira consulta, de forma correta, precisa, e deve ser reatualizada periodicamente. Pode ser de 6 em 6 meses, uma vez por ano, mas tem que ser realizada periodicamente. Não faz sentido eu ter um paciente que fiz uma história clínica muito
atualizada e que ao fim de 10 anos continua a ser meu paciente e eu nunca mais fiz uma atualização da história e que ele pode-se apresentar já com uma série de patologias e para as quais eu não tive conhecimento porque efetivamente não fiz a atualização da história clínica. Um outro aspecto muito importante é que, por vezes, os pacientes não nos informam, a nós, médicos dentistas, da sua condição clínica. Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes porque acham que não é relevante para a medicina dentária e para os tratamentos que nós vamos realizar, e até, algumas vezes, por medo de retaliação e que possa ser recusado algum tipo de tratamento. Portanto, muitas vezes eles acabam por conversar com o assistente dentário, com o pessoal administrativo e efetivamente dar essa informação de alguma patologia, pode ser uma informação importante, muito relevante. E aqui o papel do assistente dentário é grande, porque efetivamente perante uma informação dessa importância ou dessa relevância, aquilo que deve fazer é naturalmente informar o diretor clínico, que depois fará uso dessa informação. Isto baseia-se também naquilo que, e este estudo é um estudo antigo dos anos 90, mas que mostra nos Estados Unidos que a propósito do vírus da imunodeficiência humana adquirida, que os indivíduos infectados que foram analisados e que foram interrogados, 89% informavam o seu médico de família de que padeciam, que estavam infectados por este vírus, e portanto não estamos a falar de 100%, havia aqui mesmo assim 11%, 11 em cada 100 não informavam o seu médico de família desta sua condição clínica e esse número baixava para 50% no caso dos médicos dentistas, ou seja, só 53 em cada 100 pacientes é que informavam o seu médico dentista de que estavam infectados pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida. E, como vos disse, a importância que muitas vezes ganha o papel do assistente dentário, porque pode de facto recolher alguma informação que a pode utilizar. Mas atenção, cuidado, utilizar informando o diretor clínico, que fará uso dessa informação, e não qualquer pessoa, não pode informar ou ser conversa de corredor. Reparem o que diz o Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas, no seu artigo 33º, capítulo 5º, referente ao sigilo profissional, diz no ponto 2 que o médico dentista é obrigado a guardar sigilo profissional sobre toda a informação relacionada com o doente e também no ponto 3 que o dever de sigilo, quanto aos factos referidos no número 2, é extensível a todos os colaboradores do médico dentista. E também diz ainda, o ponto 4, que o médico dentista deve exigir dos seus colaboradores o cumprimento do dever de sigilo, ok? Então significa que efetivamente o assistente dentário pode ter uma informação relevante, não pode fazer uso dela, pode efetivamente transmitir essa informação ao diretor clínico, se for relevante, que depois fará uso dessa informação e poderá naturalmente reforçar a informação que consta da ficha clínica do paciente.